né, e Blumenau é uma população de idosos também, assim, a gente tem, né, uma longevidade aqui maior. Então, realmente, a gente tem pacientes nonagenários aí, e que às vezes precisam desses cuidados, né, domiciliares, antibiótico e, né, infecções. Então, assim, ali se estrutura o serviço de home care, que, né, ganha um peso bastante grande para a cooperativa, e isso, né, assim, começa a criar proporções em que a gente, né, aumenta o número de médicos. Eu era médica única naquele momento, e aí depois, né, traz um grupo para construir, para complementar ali o quadro, e vai criando né, assim, uma teia bem importante ali. Então, é um serviço da Unimed agora que existe, é muito bem estruturado. A gente, né, viu também a transição para cuidados paliativos, né, de lá para cá, assim, no grande, né, momento, mas naquela época não era tanto. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento e carreira médica do Brasil. Hoje tenho a honra de receber uma convidada muito especial, a doutora Maura Milambu, médica intensivista, coordenadora de qualidade e segurança do paciente, atualmente responsável pelo escritório de valor de saúde da Unimed Blumenau. Uma profissional que une assistência, gestão, visão de futuro, com certeza vai ser imperdível e, obviamente, uma super-humana que tem uma jornada de vida com valores muito fortes, em que eu me senti na obrigação de trazer aqui a jornada dela para, de alguma forma, ser exemplos para vocês. Então, já deixem de curtir esse episódio, compartilhar para quem vocês consideram que vão curtir demais e vão utilizar esse conteúdo. Não deixa de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo para que o YouTube entenda que esse episódio é super relevante e mais pessoas possam ter acesso a ele. Se você for transformado por ele, não deixe de transformar outra pessoa. Fala, doutora Maura, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Como você está? Tudo ótimo, super ansioso aqui pela sua jornada. Prazer em revê-lo. Não, prazer é meu, né? Nos conhecemos aí no grande evento de valor da Roche, né? Então eu tenho aqui que parabenizar a Roche pela iniciativa e fiquei super satisfeito aí de tantas pessoas tão motivadas pela entrega de valor como você, doutora Maura. Que bom, foi um desafio novo aí agora. Não, mas a vida é feita de vários pequenos desafios, né? Sim, mas estou bem empolgada com essa nova função aí que me foi destinada. Antes de tudo, parabéns. Você merece. Muito obrigada. Maura, como é que começa tudo? Da onde que você sai? Origem familiar, onde é que é a estrutura, da onde você sai? Então, olha só, eu sou natural de Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul, né, uma cidade portuária, e ali eu, né, fiz a minha formação, né, sou uma única filha com 3 irmãos, somos em 4 no total. Tudo homem? Tudo homem, somos em 4, eu a única menina, e a minha formação... E como é que você é no degrau? É a mais nova, mais velha? Eu sou a mais velha de todas, de todos. Ah, então você que mandava nessa casa, pô. Um pouquinho sim, posso dizer, né, que tenho uma influência grande nos demais, mas a minha formação, então, né, é na minha cidade mesmo. Isso eu considero uma das coisas bem importantes, porque durante toda, né, o ensino médio eu já estava totalmente focada ali, né, para fazer a medicina, e a faculdade, então, também na minha cidade, que é Rio Grande. Então isso me proporcionou também uma estrutura familiar nesse período todo, né, da formação, né, na faculdade. Então isso foi muito importante, eu considero, assim, uma das grandes diferenciais de a gente estar dentro do seio familiar, tendo, né, a formação, né, na estrutura da medicina. Isso para mim foi bem significativo. Então, a formatura foi em 89, então eu já estou formada aí já tem um tempinho, e depois disso, então, eu fui fazer residência de clínica médica em Porto Alegre, né, o 6º ano já foi em Porto Alegre, num hospital de grande porte,
atendimento praticamente de ser, né, SUS, 90, acho que era praticamente todo de serviço público. Então, ali é uma escola que a gente não esquece jamais, assim como a gente não esquece lá os grandes amigos que foram construídos aí ao redor disso, né, tanto na vida acadêmica, quanto ali na residência, né, da clínica médica. E aí, depois de Porto Alegre, então, por um acaso da vida, eu tinha duas alternativas, que era retornar para a minha cidade, onde eu já tinha certamente uma oportunidade de atender como clínica, e também tinha aqui em Santa Catarina, onde eu moro atualmente, eu tinha um familiar que morava numa cidade próxima, aqui, que é no sul de Santa Catarina, que é Criciúma. E aí, por um acaso, ou ia para lá ou ia para Rio Grande, ainda estava nessa, e um destino, né, e essa é uma situação que eu gosto de contar bastante, assim, um colega muito próximo da faculdade, a vida toda, né, uma amizade da vida toda, estava para final da residência, ele ia entregar o apartamento dele para mudar, e ia para um outro lado, ele ia fazer cardiologia, pintando as paredes do apartamento, cai um pingo de tinta num jornal, na 0 hora, e daí diz assim, procura-se médicos para atuar em terapia intensiva em Blumenau. Ele entrega o jornal para mim, uma semana depois, e diz assim, Maura, meu tio mora lá, é uma cidade muito boa, se tu for para lá, quem sabe eu e a Mariluz, que era a esposa, a gente vai depois, quem sabe, né, tenta. No dia 7 de setembro, então, de 1991, eu pego o ônibus e venho para Blumenau, conheço a UTI, né, que eu fiz, né, a formação daí também na terapia intensiva, conheço a UTI que eles estavam montando, e aí me encanto. Era a oportunidade de, né, mudar radicalmente, né, e assim, naquele momento, aos 20 e poucos, mudar radicalmente também é bom, né? Vim sozinha, de mala e cuia, então fiquei alguns meses ainda entre Porto Alegre e Blumenau, fazendo plantões, assim, de final de semana, saía sexta-noite de Porto Alegre, passava a noite inteira no ônibus, chegava aqui de manhã, trabalhava na UTI 36 horas, voltava de ônibus para Porto Alegre, tinha a jornada inteira da residência ainda, né, de clínica e com a terapia intensiva, e daí depois, em janeiro, 1º de janeiro, eu estava estabelecida de 92 aqui em Blumenau. Então, de lá para cá, eu sou uma blumenauense já, né, com toda a minha história montada aqui. Então, daí foi a UTI. Então, Blumenau foi o local até hoje que você mais viveu a tua vida. Sim, isso, e esse meu colega sempre diz assim, né, e ele é a esposa, Maura, a gente se conhece mais a vida toda do que eu com os meus filhos. E alguns anos depois, eles vieram para Blumenau, porque a família dele toda aqui vieram, é cardiologista aqui na região, não em Blumenau, mas numa cidade próxima, que ele montou uma clínica, e de lá para cá, né, a gente mantém a amizade com todos, né, assim, com todos, não próximo, mas a gente está aqui, uma cidade muito próxima à outra, ele e a esposa e os filhos, que um deles também já é médico, então a gente, né, construiu uns laços de amizade, justo por um recado de jornal, vamos dizer assim, que nos trouxe até aqui. Um recado divino, né, poxa? Isso, foi bem proposital, assim, naquele momento, e cá estamos nesse período todo. De lá para cá, então, de 92 para cá, muitas coisas aconteceram, né, então, assim, eu trabalhei em UTI até 2005, né, na UTI que foi construída aí por um hospital de grande porte aqui da cidade, ajudou a estruturar, né, tu imagina em 91, né, a gente também teve muitos desenvolvimentos, né, respiradores, vinha de um respirador para altas, né, respiradores com grandes, né, desenvolvimentos no meio do caminho. Já então, tinha vínculo com a Unimed? Não tinha vínculo com a Unimed. Eu vim para trabalhar como CLT nesse hospital, né, que era um dos maiores da cidade, e era um hospital privado, daí não era mais hospital de SUS, assim, de serviço público, e um dos professores lá da residência, né, disse assim, Maura, a única coisa que tu não pode é ir atender os pacientes nesse hospital, que eu nem imaginava, de calça rasgada, porque na residência era, né, sempre assim, só não vai atender com as tuas calças que tu usa aqui rasgadas, assim, então eu digo, olha só, não, pode deixar, vou me comportar, mas são lembranças boas ainda da época da residência, assim, então é uma jornada ali nesse... Não, e dicas importantes, que na época você não tinha nenhuma percepção, né?
Isso, 92, 26, né, 20 e poucos anos ali no auge da carreira, assim, de tudo. Ali naquele momento, roupa não era uma coisa. Mas me diz uma coisa, Maura, que eu tô aqui Hum, curioso. Como é que sim. você era nesse teu momento familiar? Início de tudo. Você era Hum. super estudiosa, você era mais dos esportes, você era de Não, leitura, como é que focada, é? e eu ainda, a mãe ainda continua dizendo assim, que tem coisas que eu não lembro, assim, né, do convívio lá, tu não lembras, porque eu era tão focada no estudo do ensino médio e na faculdade, que realmente, né, assim, eram só os amigos da faculdade ali que tinha naquelas trocas, mas o entorno eu meio que fechei ali naquele momento, assim, durante a faculdade, né, que era era um estudo e que para conseguir essa vaga de estágio em Porto Alegre, eram só os que tinham os primeiros da lista ali, assim, para conseguir o estágio em Porto Alegre. Então, eu tinha que focar mesmo, assim, mas a estrutura familiar sempre foi muito de me sustentar com isso, assim, né, então os meus irmãos lembram, que eu não fazia absolutamente nada, eu não tirava uma xícara da mesa, eles que tinham que tirar, porque eu saía direto para estudar, mas o suporte familiar foi bem importante para que eu tivesse onde eu estou Mas agora. da onde que vem a medicina? A Olhando medicina, para trás, por que você inventou de fazer medicina? olha, assim, o ensino médio já era meio que ele determinava, né, naquela época, assim, ou ia magistério, ou ia para uma das áreas né, química, e aí era um ensino médio para química e biologia. E eu tinha um familiar, tio, né, irmão por parte de pai, que já estava cursando a medicina, né, então acho que ele foi uma inspiração, né, é um tio, né, que é, acho que uns 8 anos mais velho que eu, e que daí é o irmão mais novo do meu pai, meio temporão, então ele já estudava medicina, e eu acho que ali foi o envolvimento. Eu tenho uma tia também, por parte de mãe, que a família toda do marido dela, 3 irmãos médicos, então acho que era um entorno que girava em torno, né, da medicina, então acho que foi nesses Mas caminhos. você não teve nenhum evento negativo, não? Tipo algum problema de saúde ou Não, algum não, problema de nada, familiar, nada. nada disso. Não, nada disso. Quando eu estava já na faculdade, meu avô teve uma hemorragia digestiva e aí eu tive estava no segundo ano, eu lembro perfeitamente, por uso de, né, ácido acetil salicílico ali, Uhum. que usava para afinar o sangue a vida toda. Mas foi a única interposição, mas daí eu já estava na medicina mesmo e só. E outra curiosidade super peculiar dentro do nosso mundo machista que a gente tem até hoje, na época era muito mais. Você teve estímulo da família para fazer a faculdade? Você que Sim. teve que brigar em casa para ir atrás dos teus Não, sonhos? não, assim, acho que, assim, pelo meu perfil, acho que eu era muito pragmática, assim, né, muito pragmática né, no querer, então, nesse sentido, não teve nenhuma objeção, nem dificuldade nenhuma. A minha turma na faculdade eram de 70 alunos, e naquele ano, que foi, né, então foi em 84, que entra na faculdade ali, foi a primeira turma que tinha um número maior de meninas do que meninos na faculdade. Foi o primeiro ano ali que a universidade teve uma mudança que, né, ali foi começando, assim, a transição, né, demográfica ali da medicina entre rapazes, né, e moças cursando a medicina. Na Hoje já é universidade. uma grande realidade, Sim, né? não, Temos isso mais mulheres agora a médicas do gente que. já tem um N muito maior aí de mulheres, né, cursando medicina, e isso é muito bom, né? E durante a faculdade, você continuou morando em casa? Sim, morando em casa com todas as mordomias, isso que eu disse que né, era tudo na mesa para mim, assim. Então, na faculdade eu tinha um grande incentivo, né? Praticamente chegava, estudava, saía, voltava e era sempre eu era o centro das atenções na família, não tinha dúvida, assim, né? Então, eu sempre fui muito bem Infância, bajulada. infância e até esse momento de faculdade, como é que era a conexão com espiritualidade? Alguma? Olha, assim, Religiosidade? o que eu posso te dizer é que a minha mãe, eu sempre fui educadora de uma escola religiosa, né? A gente nunca estudou nessa escola porque era particular, então a gente estudava em escola pública, mas ela sempre foi, né, a mentora aí, assim, então, né, claro, né,
crisma, comunhão, essas coisas todas, todo mundo fez ali, né, todos nós fizemos, mas a forma como ela se apresentava para a comunidade escolar sempre foi muito bem, né, colocada para, né, para toda a comunidade, assim, então a gente vivia aquilo, né, sabia o quanto ela estava envolvida, né, com toda a comunidade religiosa, católica, e a gente foi inserido nesse contexto, assim, né, de ajudar, irmão coroinha, então a gente, né, posso dizer que era bem vocacionado, né, a família ali nessa questão, mas nós sempre participamos em todas, mas nenhum momento muito, né, na espiritualidade, naquele momento, talvez eu não conseguisse, né, ligar uma coisa com a outra, mas sim, acho que isso é uma base, como eu falei antes, é uma base muito sólida em termos do que a gente teve como, né, infância, isso é bem importante. Claro, tem percalços, né, separação, lógico, mas isso, assim, né, a gente está aqui para evoluir, né, então, assim, todos os problemas que aconteceram, né, mesmo na família, a gente sabe que, né, tem que seguir em frente e ter, né, discernimento que com saúde a gente consegue superar a grande maioria das dificuldades, né, eu imagino. Mas até esse teu desafio de você sair de casa Esse foi dramático para eles. Então, até esse momento, como é que a família era toda bem condicionada? Tinha tido separação já nesse momento? Sim, já. Antes da faculdade ainda, os meus pais já estavam separados, né? Mas assim, o vínculo permanecia, né? Os avós sempre presentes, assim, então a gente tinha uma estrutura, né, de avós, tudo, mas se mantinha o contato todo, sempre, né? Assim, não tinha aquelas coisas que é de segunda, era via quando, né? Mas não te faltou nada? Não, nada. Para ir para a faculdade, chovia, o pai levava, né, ou ia de táxi, seja lá o que for, então tinha esse envolvimento, os meus avós paternos eram muito próximos, a casa era conjugada, né, tanto, né, da nossa quanto a dos meus avós, então tinha conjugado, então a gente sempre teve, né, vivia numa harmonia, com problemas, mas não que fizesse, né, grandes traumas nesse sentido, assim, então acho que foi nesse E aí vai para a crise que você criou, pô. Como é que você vai embora, como é que você deixa todo mundo? Então, isso, assim, a minha mãe sempre fala que o mais importante de sólido era a gente almoçar todos juntos, então era o único momento que a gente estava junto, então a gente tinha que almoçar juntos, era isso. Eu levantava da mesa, eles lavavam os pratos, mas a gente tinha que almoçar juntos, isso era uma condição que ela né, mais ou menos deixava ali pra gente. E aí sim, quando foi em 88, que foi para o estágio em Porto Alegre, assim, as imagens que eu tenho é choro, assim, né, a mãe na rodoviária, marejado o tempo todo, né, mas eu numa felicidade que eu estava indo para o mundo, né, mas claro, sofria comida, fazia, né, aquelas marmitas, tudo, levava, né, então voltava uma vez por mês, assim, para abastecer a geladeira, né, mas eu morei com mais duas colegas, então, da faculdade, então era muito família também, né, a gente já, com as pessoas com quem eu estudava em Rio Grande, eu me transferi para Porto Alegre, então esse vínculo se manteve, os amigos se continuaram ali naquele momento, né, então acho que não foram grandes perdas, né, do ponto de vista, né, porque a gente se mantinha o tempo todo, a família ia uma vez por mês ver os avós, o telefone era aquele, né, a ligação, então acho que se manteve esses vínculos, então acho que isso é nas boas lembranças aí do tempo todo que foi, né, claro, difícil, e aí mudar para Blumenau também foi mais um baque para eles, aí, né, mais para adiante, era para mas essa é a grande pergunta, por que você não volta? Tudo bem que caiu a tinta no jornal, poxa. Isso, porque, assim, o que eu vou te dizer, né, assim, o vínculo familiar existia, né, e eu imaginei ali, assim, foram realmente, né, eu passei na residência de clínica na minha cidade, e eu comecei lá, porque não tinha saído ainda o resultado da clínica em Porto Alegre, então naquele momento ali eles já perceberam, quando eu decidi que ia ficar em Porto Alegre, né, assim, ou para Rio Grande quase não voltava mais, isso era fato. Quando eu decidi que eu ia fazer residência de clínica em Porto Alegre, estava fato. E aí, morar em Porto Alegre, eu não tinha aí oportunidades de emprego ali, né? Em Porto Alegre,
talvez ficar trabalhando em UTI, mas era, né, alguma coisa. E quando surgiu aquilo ali, que eu não tinha ainda aonde definido, a chance que eu tinha, né, só passava uma vez a chance na minha frente, né, vir para Blumenau. E eu abracei, né, e abracei sem, né, sabendo que era um desafio, claro, mas que era a minha oportunidade, né, e se eu não abraçasse, eu ia ter uns amigos próximos aqui, a minha tia em Criciúma, que também era um alicerce familiar, então né, eu pegava um ônibus todo final de semana, saía daqui de Blumenau e passava os finais de semana em Criciúma. Né? Então, assim, no início, eu tinha ainda mais um suporte familiar numa cidade aqui próxima, né? Então, foi assim que eu fui construindo a minha fortaleza por aqui. E essa tua formação em Porto Alegre, ela foi mais focada na emergência ou mais focada no CTI? Então, foi, né, em Porto Alegre, quando decidi que já vinha para cá, então eu sempre gostei do agito, então o tempo de UTI sempre era o meu mais produtivo, né, e paciente internado, então era só paciente internado e complicado, vinha de todo o estado, né, era um hospital referência ali, então a gente só via, né, os problemas clínicos bastante. E quando eu chego em Blumenau, nessa transição, aqui, o que mais eu vi, e que quando me assustei um pouco assim, é que era muito politrauma, traumatismo craniano, e o meu hospital era clínico, né, então assim, eu peguei as trouxas no meu mês de férias aqui, no primeiro ano de trabalho, e voltei para Porto Alegre para ficar na UTI de trauma, aonde eu fiz mais né, as férias, disseram, é louca essa, né, pega as férias, mas, né, seria o meu único, né, assim, aonde que eu precisaria ter um suporte, né, para dar conta do que eu estava vivenciando aqui, né, daí eu fui para Porto Alegre, né, no mesmo complexo, né, tinha uma parte que era um hospital outro, mas era de trauma, e ali eu fiquei um mês fazendo só trauma, e aí voltei, daí já, né, passando, né, apoiando na terapia intensiva, na outra UTI que eu fui trabalhar, porque daí, né, claro, tu pega um segundo emprego, uma segunda UTI, que essa UTI era de neurotrauma, daí a gente tinha muita vivência, e daí ajudou bastante minha ida para Porto Alegre para ficar mais um mês ali na parte de trauma. Então, e aí as coisas foram se, né, indo, né, UTI. Você acha que essa característica de emergência, principalmente, mas também um pouco do CTI, de alta pressão e necessidade de tomada de decisão rápida, ela pode ser treinada ou é algo nato? Como é que é a tua visão para isso? Não, eu acho assim, o que a gente vê agora, né, assim, retrospectivamente agora a gente realmente consegue, né, fazer treinamentos de alta performance, né, e o que tem aí agora, eu acho que né, naquela época, eu acho que tinha um pouco, né, da adrenalina de quem gosta disso, porque tinham pessoas já da turma que queriam fazer dermato e que não tinham nenhuma, mesmo passando, né, numa Santa Casa, que era emergência, né, vai lá, faço o meu estágio aqui e estou tirando o time de campo. E eu não, a minha procura sempre era para os lugares de alta, né, alto agito. Então, assim, né, a gineco e a pediatria foram os meus estágios com menos, né, com a minha pior performance, vamos dizer assim, porque eram locais que não me atraíam nem um pouco, assim, né, então eu, né, ficava lá na cirúrgica, na emergência, na UTI, então acho que isso já vem um pouco, né, no meu DNA aí. O meu tio médico, como eu falei, quando eu acabei a residência, né, ali estava acabando a clínica, ele disse, Maura, faz dermato, porque aqui na cidade, que era outra cidade lá do interior do Rio Grande do Sul, tem muita oportunidade da dermato. E eu disse, negativo, né, assim, imagina, eu ia estar perto da família e tudo mais, negativo, eu fugi assim, olha, tu nem precisa falar pro vô e pra avó que eu disse não, mas, né, era daí quando, né, assim, essa oportunidade eu considero, assim, que foi né, assim, é o que estava escrito nas estrelas ali, então, assim, para vir para cá e construir a minha jornada por aqui, então eu sou muito grata ao jornal da Zero Hora, que é um ícone, né, no nosso estado lá, então, assim, né, isso foi muito importante, e na época, né, marquei a entrevista com o diretor técnico do hospital por telefone,
telefone, né, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, então nesse sentido realmente foi né, assim, foi a persistência de estar aqui hoje. E depois de tanto tempo, uma jornada grande aí, lidando com inúmeros pacientes, você acha que teve alguma ou ou alguns casos aí marcantes que moldaram a Ah, sua forma de enxergar a medicina? sim, Pacientes aí que são emblemáticos sim. para Já você? lembro, assim, só para, né, como para dar uma historiada, assim, na residência, tive um paciente jovem com uma osteomielite, né, por um tumor, né, e, assim, uma fratura, aliás, não era um tumor, uma fratura, que daí fez uma osteomielite, ficou lá internado um tempão, 500 intervenções, e esse é um paciente que lembra até a cidade dele, assim, tu vê, faz mais de 30 anos, mas são, né, os que ficam ali, então o quanto tu tinha que oferecer conforto ali para aquele, né, para aquela família que vinha de uma outra cidade, então assim, né, cirurgicamente tinha as intervenções, a parte clínica que é onde a gente se colocava ali, Uhum. mas, né, a família, lembro da mãe do rapaz, então, né, o vínculo que tu crias às vezes, né, de ofertar mínimo que seja de um conforto, né, não tinha conforto maior naquela época, assim, mas, né, de um afeto, alguma coisa, eu acho que isso, a minha formação pessoal me permite isso daquela época e o que eu venho desenvolvendo e eu me sinto, né, assim, plena agora, nesse momento, em o que eu venho fazendo do ponto de vista clínico, também para os pacientes nesse momento, assim. E como é que é teu momento de mudança para gestão? Como é que é teu crescimento na questão Então, de deixa equipes e eu afins? historiar, então. Então, eu chego em 92, faço UTI de Tá. 92 a 95, então eu fazia UTI em dois. Copa do Mundo de 94, você tá lá na UTI. 94 foi o Ayrton Senna? 94 foi Ayrton Senna e foi Ayrton Senna. a Copa do Mundo dos Estados Unidos, que o Brasil foi campeão depois de tanto Ah, não, tempo. mas o Senna, quando morreu, foi em 94 também, né? Foi 94, foi? Isso, então, mas a minha marcante é 1º de maio de 94, que eu estava na UTI, e assim, então, assim, Copa do Mundo e tudo mais, mas eu estava na UTI lá em 94, eu lembro aí do Senna. Mas a minha transição, né, disso daí, então, de 92, eu trabalhava em dois hospitais de UTI, um serviço de ambulância de resgate, de SOS, de atendimento, e aí, claro, né, isso, né, o tempo vai passando e tu vai tendo que fazer E algumas. você morava sozinha? Morava sozinha, isso, Tá. morava sozinha aqui, perto né, perto do hospital, eu morava, e daí depois eu mudei, né, para onde eu vivo agora. Vida nesse momento é 100% trabalho. Isso, então, eu era responsável pelas escalas de plantão, e assim, o mês, se tu não sabes, ele tem 720 horas, né? E dessas 720 horas eu fazia 360 horas, né? Então, assim, eu fazia metade do tempo de um mês eu fazia de plantão, assim, em todos os lugares. Claro que isso tem uma vida útil, né? Então a gente sabe. E ali por volta, né, quando vai atingir os 40 ali, já com reflexo, né? Alguma, né? E de dirigir, bati o carro numa saída de um plantão para o outro, né? Assim, uma batida leve, claro, mas, né? Tu já tem que ficar, dar um sinal de alerta, sai de um plantão noturno para ir para outro, era assim que vive, né? UTI e tudo mais. Então ali já começou a dar né, sai da ambulância, sai da outra UTI, daí fiquei só nesse hospital, né, o privado para qual eu tinha vindo mesmo. E aí em 2005, por uma série de fatores, eu sou convidada para assumir o serviço de atenção domiciliar da Unimed Blumenau, em 2005. Né, por mudanças, né? Então a entrada na Unimed, o PEC, você bota em 2005. Como cooperada, eu já era cooperada. Como médica cooperada, Tá. eu já era cooperada desde que, 2 anos depois. E outra coisa importante, a família desistiu, viu, não tem jeito, ela não vai voltar Não, mesmo. não, aí sim, eu trouxe a família para cá, uma grande parte. Ah, essa parte a gente não sabia, poxa vida. Então, assim, uma parte da família, né, assim, Blumenau é muito próximo de Balneário Camboriú, então eu tenho uma tia que agora já é falecida, mas ela tinha um comércio e morou no Japão há muito tempo, essa minha tia, e daí depois quando voltou com os filhos para o Brasil, ficou lá na minha cidade há algum tempo, mas também é uma cidade pequena, e ela era mais do mundo, assim, também. Então veio com os filhos para Balneário Camboriú, e ali então eu já tinha uma proximidade com o Balneário, depois minha mãe
quando aposentou, fica um pouco em Balneário e um pouco lá na minha cidade, Rio Grande. Então, a família veio se aproximando. Um outro tio também, da minha mãe também, veio morar na praia. Então, a família veio se aproximando. O meu marido, que eu conheço, então, desde 2001, ele disse assim, Maura, eu te conheci sozinha aqui, e eu achei, né, para um alemão assim, né, não ter tanto envolvimento, e daí quando a família foi toda chegando, ele disse, mas tu era tão sozinha, agora tá todo mundo... Então a família veio bastante para perto, assim, né? Um dos meus irmãos foi morar em Salvador por uma questão de transferência e oportunidade de trabalho, e um mora no Paraná e o outro mora no Rio Grande do Sul. Mas daí veio a minha mãe, que fica um tempo aqui, essa minha tia, e tem o tio esse que eu falei, também mora aqui, daí mora em Blumenau. Eu tenho um tio, um familiar, irmão da minha mãe, que mora aqui em Blumenau. Então eu tenho suporte de família também que me acompanha daí, né? Depois de um tempo veio bastante parte da família para cá. E aí tem família que é aquela que a gente conquista, né? Os amigos, né? Então eu tenho uma grande amiga que trabalhou, né, o tempo todo comigo na UTI, que eu sou madrinha dos filhos, e, né, um vínculo enorme, e depois mais alguns amigos aí que a gente vai fazendo. Então acho que a minha estrutura de amizade se triplicou aqui, né, porque daí é onde a gente consegue realmente investir nisso, né, em termos de amizades, né, de alta qualidade, e aí isso eu realmente consegui desenvolver aqui, né, os amigos que a gente fez da faculdade, tem uns 3 ou 4 que são aqueles, né, que está aqui, que é para uma vida toda, mas alguns aqui foram construídos com qualidade também, assim, né. Tá, e antes de você entrar nessa gestão... Não, peraí, antes de você entrar nessa questão da gestão e da Unimed, desculpa te interromper, mas uma coisa que eu queria que você contextualizasse, que o que era essa Blumenau que você conheceu e o que ela hoje é, em termos de estrutura de cidade, para tentar mostrar para os colegas que não conhecem. Blumenau é uma cidade, então, né, assim, no Vale do Itajaí, que é né, realmente já diz é o Vale, todos já devem saber, assim, a grande dificuldade das enchentes, que é aqui. Então, quando eu chego em Blumenau, então, lá em 92, né, finalzinho de 91, 92, se tu fosse andar no centro da cidade, ninguém falava português, eram todo mundo só alemão, né? As pessoas nas lojas, tu passava na rua principal, então essa era uma característica. Então, pessoas de fora não conseguiam fazer vínculos com pessoas da cidade, né? Então, isso era uma característica. Então, a tua estrutura eram os amigos que vinham, né? De fora, e que tu vinha conhecendo na UTI, né? E que vinham vários médicos de fora. Então, aí que tu monta. Claro, quando tu vai te apresentando para a cidade, depois ela se desenvolve, né, e se a gente for olhar, até né, pelo meu esposo, assim, que é blumenauense, a gente consegue ver a cidade se desenvolver e progredir por conta das catástrofes, né, então a cidade se reergue a cada ano por conta das catástrofes, né, não todos os anos, mas que a gente tenha enchente. Então é uma coisa que a gente não consegue, só quem vai vivendo aqui é que depois vai mostrando o quanto isso está né, enraizado nas pessoas de dentro da cidade, assim, porque as enchentes, elas, né, te tiram tudo, mas depois elas, né, te trazem oportunidades, né, isso a gente consegue ver em várias, né, nas empresas, né, na Oktoberfest, então a gente consegue ver isso, o desenvolvimento, e a cidade, né, passou, é a segunda cidade. Você já sofreu, Maura, você já sofreu por causa das enchentes ou indiretamente? Direta, indireta e tudo que tu possas imaginar. Eu chego em 92, em 89 tinha tido, 88, 89 tinha tido um desmoronamento num bairro da cidade. Muitas pessoas morreram soterradas, desmoronamento por muita chuva. Daí, em 94, no segundo plantão ali, no segundo hospital que eu fazia plantão, a minha cidade é litorânea, mar, então, assim, chove e, né, não acontece nada. Aqui, eu fui fazer um plantão e deixei o carro, o hospital é num morro, eu deixei o carro na parte de baixo do hospital, 3 da manhã,
batem no quarto do plantonista e dizem, doutora, a senhora tem o carro tal? Eu disse, sim, tenho. O seu carro já está com água nas rodas. Já tinha Caramba! subido, consegui rapidamente subir com o carro para o morro, e a senhora não sabia que ia dar enchente em Blumenau? Eu disse, não, nem imaginava. Então, o carro foi para o morro, e aí, no dia seguinte, um plantonista consegue chegar nessa UTI que eu tô, e na outra não conseguiam chegar, eu saí de caminhão de bombeiro, do hospital que eu estava, que era o público, e fui para o privado e fiquei 7 dias no plantão. Rodando o plantão 7 dias até as águas Caramba! baixarem, porque eu não conseguia chegar no meu apartamento, não tinha como, estava né, o primeiro andar debaixo d'água, não tinha como, eu estava no quarto, quinto andar, então assim, o apartamento em si não sofreu, mas eu não conseguia chegar em casa, sozinha aqui, o que eu ia fazer em casa, né, nada, então fiquei no hospital, então tinha dias que descansava, tinha outro colega que trabalhava, então eram 4 médicos para dar conta do hospital inteiro, se revezando. Então, em 94, ali foi um tempo ali que foi puxado ali, 93, 94. E daí, depois, em 2008, quando teve um novo desmoronamento, daí eu andei de caminhão anfíbio pela cidade para ficar cuidando de um lar de velhinhos. A secretária de saúde foi determinando, assim, só para te passar as 2 passagens mais marcantes, assim, em 2008, de caminhão anfíbio, a gente foi para um lar que ia desabar, uma casa asilar que ia desabar, tiramos todos os idosos de lá, colocamos num prédio, né, de alto padrão, no centro da cidade, que acolheu todos os idosos para a gente colocar eles ali, porque tinha o risco de desmoronamento da casa asilar. Então, assim, são as 2 passagens bem marcantes em relação à enchente e aonde a cidade, né, se desenvolve a partir daí. Mas agora, no centro, para quem ninguém mais fala alemão no centro da cidade, né, só para tu ver, assim, de 94 até agora, a gente tem, né, muitas pessoas de fora aqui do norte e do nordeste, assim, que trabalham arduamente na enfermagem e que, né, fazem uma cidade bem diversificada agora, assim, então, essa é uma evolução que a gente tem da cidade, né, que é acolhedora, porque ela realmente, né, abre portas aí, né, eu sou um exemplo Não, mas disso. peraí, não, agora eu tô curioso. Como é que você gosta de morar aí com meio dessas desgraças todas? Vale a pena, poxa? Olha, assim, não tem como dizer, né, assim, é uma cidade que, né, me acolheu e eu, assim, sou blumenauense, né, não tenho, assim, né, nascido, mas agora é a cidade que eu escolhi para morar e a gente tem as dificuldades, por exemplo, é uma característica, e quando lá na minha cidade agora teve, né, no Rio Grande do Sul teve aquele problema todo lá, o meu marido aqui, Maura, é assim, funciona assim, dá para dizer para eles, começa a subir a água, tudo sujo fica, né? Fica tudo embarrado. Mas a hora que a água baixa, que ainda está úmido, assim, todo mundo tem que descer com as suas botinas para tirar o barro, porque senão depois ele fica impregnado. Então tem que tirar já na hora. Então isso, né? São aprendizados aí que é onde, né, onde a gente pode ajudar, a gente já tem as galochas, né, que é as botinas, se tem alguma, desce, vai e tira o barro que está úmido ainda para não ficar tão depois, né, essa Que parte. época que chove, Maura? Olha, assim, né, a gente já teve problemas em outubro, novembro, o meu esposo, né, Não, até outubro, a Oktoberfest é outubro, em outubro, não é? a Oktoberfest, 2 anos atrás, ou 3, foi amplamente impactada com a enchente, os pavilhões foram todos esvaziados, tudo, né, todo mundo levanta tudo, e vai levantando, tem a hora que tem que, né, a gente, né, ver o rio subindo, que é dramático, mas é onde a população mais se une, é uma coisa impressionante. É uma coisa. Só quem está aqui para viver e saber como isso E tem, acontece. Sim. e tem área específica, aqui no Rio, por exemplo, tem as regiões serranas que Sim, acontecem muito essas catástrofes. sim, Tem locais mais preservados? assim, do rio tem os níveis de onde a água vai começando e todo mundo tem que já esvaziando os seus locais, assim, é por nível, né, então tem, né, a Defesa Civil aqui
é muito preparada, elas foram se preparar no Japão, só para tu ter noção, assim, as pessoas daqui da Defesa Civil, ou veio o pessoal do Japão, também veio o pessoal do Japão para cá, para ter muito treinamento em relação à Defesa Civil. Então, a gente vive isso, né? As rádios transmitem, a gente tem treinamentos em relação a isso, né? Até nos hospitais, a gente tem que ser treinado para isso também, né? Então, isso a gente... E aí o nível do rio vai subindo. E agora, como são encostas também, daí é diferente. Quando chove muito aqui, a gente tem os desmoronamentos. E quando chove muito que a gente chama que é na cabeça do rio, aí tem a enchente. Então, são as duas coisas que a gente convive aqui, né? É uma cidade com muitas curvas do rio, então, realmente, né, a gente está sujeito a isso, assim, né, o cuidado com o rio também, ele, né, assim, tem várias campanhas, a Unimed também participa aí, né, de limpar o rio, porque realmente é o que tu, né, assim, que tu deixa lá no rio é que ele depois vem contra você, né, isso a gente sabe, assim, né, em algum momento, assim, né, subir, coisas encalhadas, né, então, os entulhos todos, é isso que, né, os bueiros todos ficam obstruídos por conta de sujeira também, né. Então, a gente tem que ter essa consciência aí, né? Depois dessa volta que a gente deu em Blumenau, a gente volta para a Unimed. Aí você entra em 2005... Na atenção domiciliar. Na atenção domiciliar, você já era cooperada. Já era cooperada, então na atenção domiciliar, em 2005, a gente, né, desenvolve um serviço aí que, né, claro, começa ali, então a gente, né, estrutura todo o serviço com né, assim, com apoio, né, porque também vinha dentro da ANS a possibilidade de home care para os pacientes para deshospitalização, né, isso já, né, assim, já vinha ali nos planos de saúde, então realmente era né, e Blumenau é uma população de idosos também, assim, a gente tem, né, uma longevidade aqui maior, então realmente a gente tem pacientes nonagenários aí, e que às vezes precisam desses cuidados, né, domiciliares, antibiótico e, né, infecções. Então, assim, ali se estrutura o serviço de home care, que, né, ganha um peso bastante grande para a cooperativa, e isso, né, assim, começa a criar proporções em que a gente, né, aumenta o número de médicos. Eu era médica única naquele momento, e aí depois, né, traz um grupo para construir, para complementar ali o quadro, e vai criando né, assim, uma teia bem importante ali. Então, é um serviço da Unimed agora, que existe, é muito bem estruturado, a gente, né, viu também a transição para cuidados paliativos, né, de lá para cá, assim, no grande, né, momento, mas naquela época não era tanto. E eu fico de 2005 a 2015, no atendimento. O episódio do carro anfíbio, você está vinculado? Estava vinculada, isso mesmo, já estava vinculada ali, né, nessa parte, como era responsável ali pelo atendimento domiciliar, já cuidava desses idosos ali, né, fazendo alguma coisa nas casas asilares pela própria Unimed, os que tinham plano de saúde, e aí, então, claro, estava totalmente envolvida, a secretária de saúde chama nesse sentido para, né, para compor ali naquele momento. E aí eu fico até 2015, eu participei da gestão da Unimed como, né, como diretoria também, no ano de 2014 ali, e daí 2015 com uma troca de gestão, e vinha a partir dali a qualidade e segurança do paciente. Em 2013 são lançadas as normas, as RDCs, então isso dentro da Unimed tinha que ser... Não, você já estava super vinculada à qualidade e segurança do paciente, sim, nesses anos todos, né? Isso, sim, sempre, né, mas assim, como uma... Recebeu um selo, né? Isso, como uma legislação e de ter que implantar, né, o núcleo de segurança, tudo mais. Então, quando eu migro, né, em 2015 ali para a qualidade, estrutura o serviço, né, de qualidade e segurança do paciente, que também toma proporções, né, muito importantes, assim, a gente participa, né, de eventos e se torna, assim, né, E conseguiu melhorar, Maura? Protocolos básicos aí. Não. O que é a minha dúvida aqui? Você, poxa, já vinha trabalhando com isso, sem selo, sem documentação, há alguns anos. Trabalhando, buscando a melhor qualidade, o melhor atendimento para os pacientes. Aí chegou um caminhão de documento, caminhão de norma. Isso te ajudou ou isso te atrapalhou? Como é que é a tua visão? A minha visão sempre,
positiva, porque isso determina, não tenha dúvida, assim, né, que isso, claro, né, protocolos têm que ser cumpridos, não estarem no papel só, né, então, assim, né, qualquer certificação tu não pode ter só no papel, tu tem que vivenciar isso, né, então, assim, mas tem que ter a documentação, a diretriz, o documento, o procedimento operacional padrão, para todo mundo seguir algumas diretrizes básicas, né, mas as regras internacionais de segurança do paciente fazem com que tu consiga colocar para a instituição como um todo, isso é lei, né, então, assim, a gente precisa notificar, a gente precisa fazer com que, né, regras básicas de identificação, né, cara crachá, não, mas, né, pacientes, dos eventos que vinham acontecendo e que, né, a literatura mostrava ali eventos catastróficos, e a gente, né, começa a construir essa cultura, porque daí é a cultura de tu ter que fazer com que as pessoas confiem em ti para te notificar, né? Então, assim, né? Sim. Confie em você, que vão notificar que aconteceu alguma coisa e que, a partir daquele evento, tu vai propor melhorias, né? Essa é sempre a ideia ali, né, da qualidade de segurança. Os eventos, a gente faz o máximo para que não tenha nenhuma barreira seja quebrada, mas a partir do momento em que ela é quebrada, aonde foi a quebra e como que a gente vai intervir nisso para que, né, isso não ocorra novamente. Então, essa foi uma cultura que a gente conseguiu, né, a duras penas, claro, porque tem pessoas que, né, marcar a lateralidade do procedimento, né, isso, né, a gente não aprendeu isso na faculdade, né, Ricardo? Sim, então, assim, sim. Nós, como médicos, não tivemos isso na nossa formação, e até agora eu acho que eu já mandei diversos e-mails para o CRM para questionar o quanto isso seria importante, né, para o médico não sofrer quando está saindo da faculdade e se depara com isso e tem que, né, seguir, vai ter que obedecer, porque senão, né, chegar num centro cirúrgico, lateralidade, né, isso faz parte, né, das instituições de alta performance, tu não tem como não ter isso, né, mas né, tu sai da faculdade, talvez... Faz a mínima ideia. Baixa visão disso daí, né, então... e tem que fazer, porque chega, né, higienização das mãos, a gente teve um indicador de higienização das mãos, que na pandemia foi onde os médicos mais higienizaram as mãos. Só para tu ter a noção, assim, né, do medo que ele tinha, né, de se contaminar, mas foi um indicador que a gente viu ali, que aumentou expressivamente na pandemia, quando os médicos tiveram que, né, lavar as mãos. E a gente tem tanto dado disso, né? E até hoje tem uma certa dificuldade, né? Sim. Tem a nobre história da Florence Nightingale, né? Que é a mãe da enfermagem, né? Pô, Sim. O grande diferencial dela foi pedir pro pessoal lavar a mão na época da Guerra da Crimeia, né? Isso, é isso daí, então assim, né, então a gente usa, né, isso assim, mostrava, até quando mostra os indicadores, realmente naquele momento, assim, foi um outro grande desafio, né, como qualidade e segurança, porque, né, ali 2020 foi uma dificuldade, assim, que a gente passou, né, e superou isso, mas... né, antes ainda de Covid, de 2005 a 2015, você continua atendendo ou você vai só para gestão? Não, eu continuo atendendo, eu faço, né, larguei a UTI em 2005, né, mas como clínica, eu fiquei fazendo pós-operatório de ortopedia, das artroplastias de quadril em especial, e também fiz mais 2 outras formações, que é a terapia nutricional, que eu já fazia mesmo, né, dentro da UTI, tem uma, né, formação que a gente, né, faz para dar, né, a terapia nutricional aos pacientes, e também em já estou agora até perdida no tempo, mas 2004 ali, a gente, com mais 4 sócios, eu montei uma clínica de medicina hiperbárica. Um dos colegas fez a formação aí no Rio de Janeiro e os outros 4 fizemos em São Paulo, né? O que foi o detentor da ideia fez aí no Rio com a Marinha, né? Então aí a gente... E continua?
Continuamos aqui agora, tem 23 anos o serviço, 2020, 2002, então, ali, ó, para tu ver, já faz tempo, né, então a gente está, são as duas E outras todos os sócios ainda especialidades. permanecem nessa Sim, sociedade? somos em cinco, isso, cinco Pô, que sócios. beleza, hein? Sociedade duradoura, hein? Isso mesmo, então a gente, né, somos em cinco sócios ali na clínica, para, né, trabalhar aí, dentro do hospital, né, esse privado aí, que eu faço os pós-operatórios de ortopedia, o sobreaviso da terapia. O privado que você foi para Blumenau lá no início? Isso, esse daí, a máquina é lá dentro. Não, peraí, Mauro, você tá há quanto tempo nesse hospital? Eu tô desde 91, tem 30, De 91? 90, eu cheguei em 91, Deus, 34 anos. Isso, isso. É um Ano que vem é 35 anos, é ano de placa, hein? Isso, Pessoal, vocês podem arrumar uma placa para a doutora Maura, hein? Então, né, mas teve transições no hospital também, agora ele foi até adquirido pela Unimed, né, então o hospital, ele foi adquirido pela Não, mas Unimed, vocês não podem fugir dessa placa, não, porque vocês adquiriram, continua contando 34 anos dela ainda, hein, pô? Isso, então aí, nessa aquisição aí que entra o escritório de valor, então, né, que daí, para né, todo esse desenvolvimento agora, e aí, parte o escritório de valor, eu acabo 2025 nessa transição entre a qualidade e segurança para o escritório de valor. Mas falando... E aquilo que a gente bateu pra caramba, hein, ô Maura? Não saia da qualidade, hein? Não, então... É tudo uma união de mentalidade, hein, poxa. E só para tu ver, esse teu mural aí atrás, assim, a estrutura que a Unimed criou agora do escritório de valor, então, assim... está tudo ali atrás, né, são 3 eixos que tu tens ali, então eu nitidamente olho, então assim, é a qualidade e a segurança num eixo, a questão do escritório de valor, na onde você está bem, assim, o desenho do organograma é esse, e a tua direita, a minha direita aqui, a tua esquerda, daí é a experiência do paciente, então é Legal. Nesse arcabouço que eu estou envolvido. Excelente. Então, tudo nisso. Mas, falando da qualidade, só para... A gente fez a certificação da operadora, tu falasse dos documentos, é isso mesmo. Tem que ter os documentos bem estruturados, mas também impregnar a cultura, né, dentro da instituição, para que todo mundo tenha, né, aberto o que são, né, a ideia de transparência também em qualidade, do que a gente deve seguir, as regras, e não é por acaso que existe isso, né? O mundo inteiro fala isso, não é Blumenau, que é a cereja do bolo, que não vai fazer, né? Entendeu? Então, realmente tem que fazer, porque a gente também tem eventos aqui, então não é aqui que não tem, né? Então, a gente realmente precisa... Qual está sendo a sua maior dificuldade hoje à frente desse escritório de valor? Então, em termos, como é que eu vou te dizer assim? A literatura toda, então, que o meu primeiro contato aí é com vocês, naquele grande grupo, né, que, né, já tenho, né, assim, desde, né, daquela nossa reunião lá em São Paulo, então foi o primeiro contato já, claro, e agora é só estudando, né, estudando, e já montando as linhas de cuidado, então aquela linha de cuidado... Opa, que legal! Lá, já está na diretoria, né, já com datas, planos, e é para a gente começar a implementar. A primeira delas é da prótese do quadril, na qual eu conheço isso de 20 e tantos anos, então, claro, com os indicadores aí, né, de performance e tudo mais, para implementar, mas essa está bem adiantada, e aquela que a gente montou aí com vocês, né, que foi vai ser um divisor de águas aqui para nós também, em termos de ofertar para o paciente aquela linha de cuidado de uma forma linear, né, não toda fragmentada aí como... Então aquele projeto está andando, poxa. Aquele projeto vai... Podemos ficar orgulhosos, pô. Sim, vai para a mesa da diretoria já, por conta de tudo isso, em agosto, em 15 de setembro, mais ou menos, acho que a gente apresenta para eles aí já... E estamos aqui, hoje, dia 2 de setembro, gravando. Isso.
Aham, isso. Então, dia 15 de setembro aí a gente tem, talvez, né, se tudo corre dentro do Pô, que planejamento, legal, que bacana, fiquei feliz. né, do cronograma da diretoria, a gente apresenta para Parabéns. eles. É isso, já está assim. E eu falei aqui para eles, né, eu sou uma formiguinha, né, então assim, me dão um trabalho, eu vou lá e faço, né, mas uma das coisas bem importantes ali que a gente aprendeu aí com vocês, e eu acho que tu fosse um cara que falou isso bastante, assim, que valor que a gente consegue colocar no que a gente está fazendo, né, assim, né, então isso realmente vai fazer significância pro paciente lá, né, então é onde a gente tem que estar 100%, né, e não perdendo, né, o foco, claro, na qualidade e no custo, que são os pilares para tudo isso, mas ofertar, porque às vezes a gente gasta muito e gasta mal. Então, vamos gastar bem com, né, e ofertar um atendimento de qualidade com valor aí, assim. Então, Pô, então a Unimed Blumenau tá preparada para o futuro, hein? sim, Doutora Maura, pô, gostei disso, hein? isso. Eu fui fazer uma aula agora de inteligência artificial, então já, né, também, né, nesse sentido, tivemos 2 dias de treinamento aí de inteligência artificial. Claro, né, assim, é um outro mundo, mas a gente realmente tem que estar preparado para isso, porque muitas coisas, né, a gente vai colocar esforços no humano em outras coisas, mas o que a gente puder tirar, né, da tecnologia, a gente vai tirar. Eu acho que é isso. Eu não sei quanto está o nosso tempo aí, mas a gente não falou de uma das coisas importantes minhas que eu fiquei aqui, fiz uma colinha que... Não, peraí, agora eu vou entrar no teu pessoal. Ah, então tá, porque mas esse pessoal meu tu já sabes, por isso que eu... Peraí, eu quero colocar aqui como é que consegue equilibrar todos os pratinhos de carreira, vida pessoal, família, como é que organiza tudo isso? Então, olha, assim, então, né, como eu falei ali em 2001, quando eu conheço, né, o meu esposo aqui em Blumenau, assim, a família está sempre à base de tudo, né, a gente sabe. Mas ele já tinha o cachorro, né? Não, ele sempre gostou muito de cachorro, né, muito, muito, muito. Mas a gente... Você não tinha nenhum? Eu tive assim, quando... Né, assim, no ensino fundamental tinha um cachorro que se perdeu na feira, nunca mais a gente achou o tal do cachorro, e de lá para cá, então assim, quando conheci o meu esposo, chama Marcelo, já sabidamente ele era apaixonado por cachorro, porque já tinha tido, assim, e tudo, né, então assim, a família, são 3 irmãos, eles já tinham dogs que eram ícones da família, assim, né, e aí, em 2008, a gente pega o cachorro, então, que agora está completando ali os seus 15, 16 anos. E ele, assim, o cachorro, eu não tinha cachorro, não queria cachorro, mas a gente parava todo dia naquelas pet shop, tipo, né, nas bancas. E eu disse, não, se eu não pegar esse cachorro agora, eu vou estar todo dia parando aqui. Daí, então, a gente, desde 2008, daí a gente tem o nosso dog, que é o nosso, né, a gente não tem filhos, então o cachorro aí né, é um elo bem importante aí com toda a família, todos os irmãos, de todos os lados, o cachorro é o nosso, né, todo mundo pergunta por ele o tempo todo. Mas a história com o Marcelo, né, começa em 2001, aqui, quando eu começo a minha preparação para o caminho de Santiago de Compostela, né? Lembra que a gente conversou sobre... Lembro. Tô querendo encaixar ele agora, pô. Então, eu conheço meu esposo na preparação para o caminho de Santiago, porque ele é atleta. Você tá de brincadeira? Isso, então, eu tinha né, tinha um grupo de amigas que tinha decidido fazer o caminho de Santiago, então, em janeiro de 2001, a gente coloca o pé na estrada. Apareceu na tua vida, então, o teu chamado foi pelas tuas amigas, inicialmente. Isso, então, em 2000, a gente já começa a fazer as reuniões para ver o trajeto e tudo mais, e aí, em 2001, a gente começa a atividade física no grupo, mas cada uma fazia ou musculação, do seu jeito, e eu fazia numa academia perto, né, do hospital, assim, e ali ele treinava. E aí, quando eu não fazia a parte de musculação, tinha que fazer a caminhada, eu caminhava com ele, então era um amigo da academia que saía comigo para caminhar, e aí o Caminho de Santiago foi em setembro, né, de 2001,
eu acho que eu até comentei contigo, no dia 11 de setembro, então, foram as Torres Gêmeas ali, né, que o ataque das Torres Gêmeas, nós éramos em 5 que íamos para a viagem, uma das amigas, o esposo, um empresário, daí, assim, ficou com muito medo, porque não podia ir com canivete, não podia ir com cajado, aquelas coisas todas a gente teve que deixar, porque só pôde ir com a mochilinha, né, porque cancelaram tudo as viagens. Dia 13 a gente embarca, então. Daí e até lá, não, né, assim, era só o amigo da caminhada, né, e tudo mais. Daí quando eu volto, né, depois do caminho, daí sim a gente começa, né, a relação que dura até hoje. Então, o caminho de Santiago aí foi né, me proporcionou isso também, assim, naquele Não, peraí, você não tem nenhuma possibilidade de você não fazer uma passagem sobre o caminho. Não, eu vou falar. Não fuja disso, que eu adoro, poxa vida. Sim, vou falar agora. Eu só preciso pegar um serzinho que está aqui comigo agora. Pega ele aí, poxa. Bota ele para escutar, pô. Não, eu só vou botar ele no meu colo agora para ele ficar mais tranquilo aqui. Então, em 2001, daí então, né, o caminho de Santiago, a primeira dificuldade já é essa, né? Assim, qual caminho que você fez, Mauro? Eu fiz o caminho francês. O caminho francês, mas foram 20 dias ao total, né? Você sai de onde? A gente sai de Roncesvalles. Tá. Roncesvalles, porque uma das amigas, para descer os Pirineus ali, ela já tinha um grande problema de joelho, já sabidamente, então, né, não era recomendado pela ortopedia ali, de que ela fizesse aquela descida muito, então a gente começa de Roncesvalles, é uma experiência, a chegada lá no albergue ali já é sensacional, assim, já te dá já é tudo diferente ali, né, quando tu chega, né, então assim, e aí a gente faz grande parte, né, eram 25 quilômetros por dia que a gente caminhava, assim, né, uns mais, uns menos, mas algumas partes, né, por conta dessa questão dela do joelho, Quantas eram, Mauro? Ficamos em 4 daí na caminhada, né? Eram 5 e uma não foi. Uma desistiu, isso, e aí ficamos em 4. E aí nessa caminhada, 2 mais jovens, que tinham o passo mais acelerado, então essa para mim é a minha grande experiência, que eu, até hoje, assim, né, porque a gente tinha que esperar as 2 que ficavam mais para trás, porque as 2 mais jovens queriam, né, chegar, porque se tu chegava mais rápido no albergue, tu conseguia uma cama, alguma coisa assim, então mas não, né, tinha que ter o passo e a sabedoria de esperar, de parar, então, claro, isso até hoje, né, assim... Peraí, você não falou isso pra gente. Você era uma das rápidas? Das rápidas, e às vezes naquele momento, né, ficava furiosa porque tinha que parar, imagina, né, já faz tempo, né, então assim, né, que ter que parar para esperar e para não atingir o objetivo que era chegar, né, e ter uma cama lá na frente no albergue, porque era por ordem de chegada, né, mais ou menos assim, sim. E se não tivesse ali, tu tinha que ir para um hotel, né, e a ideia era ficar no albergue mesmo, assim, mas foi assim, foi realmente, né, um tempo bem bacana, assim, que a gente participou, né, e um dos momentos marcantes é na chegada, então, lá na catedral. Na catedral. Em Santiago, porque uma das pessoas que a gente ajudou no caminho ficou machucada, joelho, e eu, né, não com a minha maletinha de primeiros socorros, fui ajudando, e na chegada, é um rapaz que a gente ajudou, ele era o padre que celebrou a missa. Isso foi marcante. Caramba, que legal. Isso, ele foi o padre que celebrou a missa lá, né? Então, assim, ele era um dos, né, de vários, né, religiosos que estavam lá e que ajudou a celebrar a missa. Então, foi muito, muito impactante, assim, né, no caminho todo. Algumas partes a gente, né, fez ou de trem ou fez de carro, mas foram 17 dias caminhando, assim, com, né, uns mais, outros menos, mas foram 17 dias de caminhada, assim, e foi bem significativo ali, em termos de entender o outro, né? Entender o outro. Qual foi a maior transformação que a doutora Maura levou do caminho? Eu acho que essa questão aí da empatia, né? Acho que esse é né, e que a gente realmente precisa
trazer isso para a nossa vida, né, do dia a dia, né, assim, daquilo ali, né, é que nem uma enchente aqui, que tu fica, né, todo mundo, né, coeso, unido, ali também, todo mundo precisava, né, no dia de chuva, a sopa, o vinho, todo mundo parava, se dividia, né, partilhava algumas coisas, então, realmente, esses são ensinamentos aí que eu pratico ainda nesse, né, do que eu aprendi ali naquela caminhada. E você não levou o Marcelo, não? Não, o Marcelo caminha, o meu marido, ele, né, só para tu teres uma noção, ele realmente caminha demais. Ele faz esses 25 quilômetros aí de caminhada todo, Todo dia. todo dia não, final de semana é uma pegada maior de caminhada e durante a semana ele caminha também. O meu marido, em 94, ele foi para não, 84, as Olimpíadas de Los Angeles. Ele foi o primeiro blumenauense a ir para uma Olimpíada. O primeiro Que atleta da bacana, que cidade. legal! No ciclismo, isso. Então, um dos meus hobbies agora não é pedalar, mas é ver todas as coisas de ciclismo, a gente curte muito isso, assistir, assim, né? Todas as coisas de ciclismo, aonde vai. No Rio, nós fomos voluntários nas Olimpíadas, nós os dois fomos de voluntário, ele ficou de voluntário no ciclismo, e eu numa parte bem, né, assim, bem mais light, assim, nós fomos voluntários ali, e ele ficou quase o tempo todo das Olimpíadas, ele ficou aí no Rio. Então, a gente sempre vai nos países que tem a Olimpíada, ou antes ou depois, né, assim, na época da Olimpíada mesmo é muvuca bastante, assim, então, só não fomos, claro, na China, a gente não foi, mas a gente vai procurando todos os lugares que tem as Olimpíadas, a gente vai, ou, né, Copa do Mundo, a gente tem essa, né, vai procurando se encaixar ali nas nossas agendas para fazer isso também. Então, Vamos então, ping-pong aí para a gente ir para um desfecho. Aham, sim, diga lá. Livro marcante na tua vida. Então, um livro marcante, eu tive é pequenininho, mas é o Clóvis de Barros Filhos, eu não sei se tu conhece o Clóvis de Barros. Conheço, adoro. Né? Isso, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, eu tenho ele ótimo. aqui, isso, e esse é um livro que quando a gente teve aqui uma formação com o Clóvis deu uma formação aqui pra gente. Poxa, que bacana, hein? Pô, que honra! De desenvolvimento aqui dentro da Unimed, então, né, isso, ó, já faz muito tempo, muito tempo. Então, esse é um livro que eu empresto, mas quase fico com um chip no livro para me devolverem, assim, porque eu realmente considero, né, um livro muito impactante aí, assim, para mim, naquele período, né, e isso me fortalece com as minhas convicções, com os meus valores. Eu acho que esse né, é importante isso também. Esse é um livro. Hobby favorito? Olha, agora o hobby favorito é realmente, né, esses programas, é TV, ver, né, mais ou menos é ali ciclismo, ver, ir atrás de programas de atividade física, assim, que eu possa, né, manter a mente bem light. Virtude essencial para um médico? Olha, eu já falei ali da empatia, onde a gente, né, tem que se colocar ali, ver como. Então, assim, para mim, nesse momento em que eu vivo, acho que realmente é a empatia, né, a humildade, a significância ali do que tu estás fazendo, assim, né, é importante o reconhecimento, né, e eu acho que isso só vem né, com o tempo, mas quando tu te desenvolve pessoalmente, né, assim, a questão técnica, ela tá para todo mundo aí, né, então a gente fez recentemente um treinamento de soft skills, né, que a gente precisa, né, ter essa, né, convivência entre equipes e com os pacientes. Eu acho que isso eu venho desenvolvendo com maestria aí nos últimos anos, assim, me sinto muito bem fazendo isso e tentando transmitir isso para outros colegas também. Então, eu acho que é uma virtude. Em termos de mensagem para jovem médico que está começando hoje, é por aí também? Sim, eu acho que, né, nesse sentido, porque, né, tudo o que, né, a rede social, o treinamento, os congressos, curso está tudo, né, na palma da mão, é só chegar ali, inteligência artificial, up-to-date, seja lá o que for, tem ali a melhor técnica, né, a melhor conduta, né, mas assim, como a gente chega lá com o paciente, com a família, tem que ter, né,
esse desenvolvimento também, e que a gente consegue desenvolver, né? Então, assim, tem treinamento para isso também, mas é bem importante a gente querer fazer isso, né? Porque se a gente não quer, também não vai, né? Só ficar tecnicamente, é possível, vai ser excelente, mas precisa ter essa, né, assim, esse envolvimento com tudo que está ao teu entorno, né, então acho que esse é uma mensagem, né, para os colegas novos que estão aí, né, se colocar junto, né, no contexto como um todo, né, não só o seu lado, e é ver quanto aquele paciente tem uma família. A gente sempre fala, né, no atendimento domiciliar, quando a gente ia ver o paciente na casa, no hospital a gente não imagina o que é a casa, né, da pessoa, como ela é, ali está tudo perfeito dentro do hospital, mas ele tem que voltar para casa e é um mundo completamente diferente, né, então a gente tem que entender, né, o paciente e a sua família que precisa estar no centro do cuidado, né, então é isso que a gente tem tentado transmitir aí para quem está chegando, né, e isso eu tenho me esforçado e me empenhado todos os dias em relação a isso. Doutora Maura, uma honra ter você aqui no Fala Doutores, uma médica aí que inspira pelo cuidado no leito, pela gestão super inovadora e pelo grande compromisso do Valor em Saúde. Muito, muito, muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo. Eu que agradeço o convite, né, e que nos encontremos em outras ocasiões aí também, nessa nossa jornada agora, né, de valor em saúde, para que a gente consiga transmitir isso para, né, um número maior de pessoas aí que venham se juntar a nós aí nessa jornada, porque ela realmente vai fazer a diferença, né, no que vem aí para os próximos anos de saúde. Ah, né? Não, isso aí, com certeza, vai ser uma honra, precisando de qualquer coisa à disposição, tá? Sim. Me coloco aí prontamente e acho que você está de parabéns aí por liderar essa transformação que vai trazer muitos frutos aí para vocês em Blumenau. Uma colega foi aí, não médica, mas da gestão também, participou aí no Rio, nessa última, que realmente eu não consegui estar, mas, né, vão ter outras oportunidades e a gente vai se encontrar, com certeza. Com certeza. Pessoal, doutora Maura, onde é que o pessoal te encontra? Minhas redes sociais... Rede, me fala. Milano.maura, é isso, no Instagram e no Facebook ali, ainda não tenho outras tão desenvolvidas, mas é ali que eu coloco, né, algumas coisinhas, mas realmente não desenvolvo tanto, mas eu estou ali. Pode contar que quando tem algo, nesses últimos... o LinkedIn aí, que agora desenvolvi aí para apresentar o escritório de valor e colocar mais né, network aí com a galera que está transitando com isso agora, assim. Mas foi muito bom conversar e fico muito feliz aí que eu possa inspirar alguns outros colegas aí para participar dessa jornada aí com a gente também, tá bom? Sem sombra de dúvida. Pessoal, até semana que vem, fica com Deus. Tchau, boa noite, tchau.